quero pedir que você me ajude a consagrar este óleo que nós vamos usar no domingo que vem. Eu vou estar na entrada aqui do templo a partir das 17 horas, das 17 às 17h30. E eu quero ungir a este ente querido seu que hoje não está aqui, não pôde vir, mas que virá. Talvez agora ele esteja em casa, bêbado, drogado. Talvez ele esteja hospitalizado. Talvez ele esteja desacreditado, tenha ficado no estacionamento, no carro, aguardando você participar da reunião, ou virá lhe buscar ao término da mesma. Mas no próximo domingo isso vai ser diferente. Ele vai entrar e eu vou estar lá na entrada, juntamente com os demais bispos e pastores, para ungí-lo com este óleo. Diz o Salmo 20: agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Nós vamos ungí-lo para que Deus o salve. O salve. Eu sei que nós pedimos a Deus a bênção na família para que Ele supere os problemas de saúde, os problemas econômicos, os vícios, os problemas sentimentais, as dificuldades que todos enfrentamos na vida. Mas, sobretudo, nós devemos pedir para que haja salvação, e por isso nós vamos ungí-los, para que Deus os salve. Amém? Diz mais ainda no versículo 6: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Quando este óleo tocar no alto da cabeça deste ente querido seu, Jesus estará colocando a mão direita sobre a sua cabeça, para remover da cabeça dele pensamentos de suicídio, traição, pensamentos de homicídio, pensamentos de corrupção, de esquema, pensamentos de pagar o mal com outro mal, de fazer justiça com as próprias mãos e gerar outros problemas ainda piores do que ele já tem. Desistir do seu casamento, desistir dos seus objetivos, desistir da fé. Nós vamos ungí-lo, seja ele católico, espírita, judeu, seja ele ateu, seja ele budista, testemunha de Jeová, muçulmano, não importa, nós vamos ungí-lo. Traga ele aqui, bispo, mas ele é chamado do viciado, ele é chamado do caso perdido. Traga ele que nós vamos ungí-lo, e o Espírito Santo vai fazer o que eu não posso, o que você não pode. Como está escrito aqui no Salmo 20, a mão direita de Deus vai ser estendida e ele vai viver um pedaço do céu aqui na terra, e não inferno, como está escrito aí. Desde o seu santo céu, com a força da sua mão direita, Deus vai tocá-lo para libertá-lo, curá-lo e salvá-lo. Você crer? Então, dever de casa, na sua oração matinal e na sua oração noturna, você vai ler o Salmo 20. Eu quero convidá-lo a ler comigo durante todos os dias desta semana o Salmo 20. Não esqueça disso. Qual é o número do Salmo? 20. Na sua oração matinal pela manhã e na sua oração noturna antes de se deitar. O ser humano está sempre em busca de algo que venha transformar a sua realidade. Se este é o seu caso, você precisa conhecer um lugar que lhe ajudará nessa questão. Você já ouviu falar da maior casa de oração para todos os povos? O Templo de Salomão? Então, aqui você encontrará essa força poderosa que causa a transformação de dentro para fora e mudará radicalmente a sua vida. Eu era católica, depois eu fui numa denominação e depois eu cheguei aqui no templo há 6 anos atrás. Quando eu cheguei nesse lugar, o que eu senti foi a presença de Deus, muita paz. Eu não senti nenhum tipo de preconceito por eu vir de uma outra denominação. Eu fui muito bem recebida e muito bem acolhida. Eu não precisei pagar absolutamente nada para eu entrar e assistir o culto. Eu não me senti só em Israel, né? Um pedaço de Israel. Eu me senti como se eu também estivesse num pedacinho do céu. Muitas características do Templo de Salomão impressionam. Mas para Ivani, algo mais peculiar chamou a sua atenção. Num primeiro momento foi a estrutura, a grandiosidade, né? Que a gente fica, pelo menos eu fiquei muito impactada.
Mas depois, vindo às reuniões, o que me chama a atenção é a transformação das pessoas de dentro para fora, a solução dos problemas, né, que as pessoas enfrentam no dia a dia. Eu fiz análise muito tempo, né, para resolver muitos dos problemas e não tinha solução, porque era espiritual, né? E foi aqui que foi solucionado. Depois do encontro com Deus, mesmo diante das adversidades, das lutas, né, porque a gente enfrenta no dia a dia, mas assim, uma paz e uma certeza de que Deus está comigo, que eu vou vencer e que aquilo vai ser resolvido. À medida em que a gente vai frequentando as reuniões e a palavra vai entrando, a gente vai sendo transformada e vai aprendendo a praticar a palavra, a pôr em prática aquilo que a gente vai aprendendo no dia a dia. No Templo de Salomão, todos são bem-vindos, independentemente da crença ou religião. Rose e Valmir são apenas visitantes. Eles gostaram tanto da experiência que voltaram novamente. Eu sou de outra denominação, sou da Igreja Batista e eu vim aqui para conhecer o templo, conhecer o trabalho e acabei gostando e estou aqui. Voltei 1, 2, 3, estou aqui pela 4ª vez. Mesmo sendo de outra denominação, não sentimos preconceito nenhum, pelo contrário, fomos muito bem acolhidos. O que mais chamou a nossa atenção aqui no Templo de Salomão, a princípio, foi essa grandiosidade, né? Toda essa coisa maravilhosa que a gente vê aos olhos. Mas isso é pouco diante da recepção que a gente teve, de tudo que a gente, desde o início da recepção aqui fora, até a parte interna do templo e o culto em si, as palestras, todas essas coisas foram nos atraindo dia a dia e por isso que nós voltamos pela 4ª vez. Olha, eu como já tive em Israel, então é possível sentir um pedacinho de Israel nesse lugar aqui, nesse templo, com essas imagens e tudo que permeia esse ambiente. Desde o primeiro momento a gente veio juntos. Estou muito feliz de estar aqui com ela e aconselho quem tem por curiosidade ou por necessidade que venha para ver o quanto é bom e o quanto vale a pena. Venha conhecer a maior casa de oração para todos os povos, o Templo de Salomão. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A senhora Ivane, que era católica, vindo aqui ao Templo de Salomão, ficou impactada com as vidas transformadas. E o mais impactante é que ela percebeu também a transformação nela, através da busca ao Espírito Santo, da meditação na prática da palavra de Deus, de forma clara, simples, objetiva. Ela está vendo uma transformação dela, por isso ela afirmou, era católica. Hoje a fé dela está focada 100% em Deus através da Bíblia Sagrada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A razão pela qual você fica às vezes confuso, sabe, desanimado, indefinido, vou ou não vou, faço ou não faço, sim ou não, é porque a sua fé está sendo baseada em cima de filosofias, tradições, religiões. E filosofias, tradições, religiões não produz fé, produz dúvidas. A senhora Ivane agora está com a sua fé despertada, a fé inteligente, a fé bíblica no Deus vivo. E por isso ela tem sido transformada. O senhor Valmir, frequentador de uma outra denominação, veio a primeira vez e percebeu a presença de Deus aqui neste lugar santo, um lugar diferente de todos os outros. Há mais de 37 milhões de templos no mundo, mas um único templo foi arquitetado, desenhado pelo Criador para que o busquemos, tenhamos comunhão com Ele, ouçamos a sua palavra. E este templo é o Templo de Salomão. Ele voltou a 2ª vez e foi fortalecido, veio a 3ª vez, gostou mais ainda dos ensinamentos práticos, como é passado as Escrituras Sagradas nesta casa de oração para todos os povos, e pela 4ª vez veio ao Templo de Salomão
ao pôr do sol. Meu amigo, o que está faltando em você é o Espírito de Deus. O que estava faltando na senhora Ivane, no senhor Valmir, na sua esposa, era a presença de Deus. Daí o porquê, aos domingos, ao pôr do sol, nós, aqui no Templo de Salomão, buscamos o Espírito Santo. Só Ele pode trazer a paz, a força que você precisa para vencer os desafios da vida, vencer as decepções, vencer os obstáculos que estão lhe separando da felicidade que Deus promete na sua palavra. Se você diz, bispo, olha, eu tenho um familiar enfermo, eu sou uma pessoa enferma, eu sofro com depressão, tenho vícios, ataques de pânico, desejo de suicídio, um medo incontrolável. Veja o que diz o texto bíblico que Jesus fazia ao pôr do sol. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, los traziam e, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 40. O Senhor Jesus, Ele quer pôr a sua mão sobre você. Você que está aí agora, desenganado. Você que tem um familiar viciado. Ele quer pôr as mãos sobre você. Mas como? Você pergunta. Jesus não morreu? Há 2000 anos atrás? Morreu. Só que Ele ressuscitou. Graças ao Espírito Santo, Ele ressuscitou. Ele está vivo. E Ele quer se revelar para você. Ele quer curar tanto o seu corpo quanto a sua alma. Principalmente a sua alma. Porque quem sente a dor, quem está sofrendo, quem está chorando, quem está gemendo, não é por causa da doença física em si, ou o problema familiar, ou o problema econômico. É a sua alma. É a sua alma que está gemendo, que está sofrendo. E Jesus, Ele quer pôr a sua mão sobre você e se revelar para você, curar a sua alma e, consequentemente, isso vai refletir no seu corpo, no seu casamento, na sua vida econômica, na sua vida familiar. Você vai entender melhor o porquê ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, nós ministramos a cura, a libertação e a busca fervorosa ao Espírito Santo, logo após a meditação, o estudo do livro do Apocalipse. Preste atenção. Eu me chamo Leodir, tenho 53 anos. Eu tive uma infância de muita pobreza. Então isso marcou muito a minha vida e querendo uma vida melhor, né? Eu aos 18 anos saí da minha casa, saí da casa dos meus pais em busca de ter uma vida melhor. E na minha fase adulta, eu cheguei na minha fase adulta e ainda não tinha mudado coisa nenhuma, porém eu já tinha passado por alguns relacionamentos, encontrei uma pessoa que me ajudou, se casou comigo, passou a cuidar do meu filho, era uma pessoa muito boa. E o que eu mais almejava, que eu não tinha na minha infância, era uma casa própria. Eu, encontrando essa pessoa, né, a gente alugou um terreno e construímos uma casa, porém num terreno alugado. Um tempo depois, eu tive a minha segunda filha, quando ela fez 2 anos. Essa pessoa que era muito boa e cuidava da gente, veio a falecer. Então eu fiquei totalmente desprovida de tudo. E eu passei muitas dificuldades. A primeira coisa que aconteceu consequência de eu ter ficado viúva com 2 filhos para criar, foi... eu não tinha mais local para me morar, porque o terreno era alugado e a pessoa me pediu a casa. Então, por eu não ter condições econômicas, eu recebi uma ordem de despejo. E também não tinha serviço, né? Para minha sobrevivência, tudo que eu pude fazer naquele momento foi trabalhar com reciclagem, foi catar reciclagem na rua. E por conta disso, eu fui ameaçada de perder os meus filhos. Conselho tutelar, né, através da escola,
falou que se eu não cuidasse melhor das crianças, eu ia perder eles para o conselho tutelar. Então, eu passei muitas necessidades, fui catar reciclagem na rua, abri muito saco de lixo e tentando se sair daquela situação. Eu cheguei a ficar no banco da praça, onde a gente via aquelas pessoas, aqueles voluntários dando sopa. Então, assim, toda aquela diversidade de rua, eu cheguei a passar. E aí, num determinado momento, eu buscando, sem saber o que fazer, né? E na expectativa até de perder os meus filhos, houve o despejo, com requinte de crueldade. Então, eu que pensava que estava dentro de um lar, já não tinha mais. Então, fui morar, tive que procurar um lugar, né? Iria morar embaixo de um viaduto, pegaram todas as minhas coisas, colocaram num saco de lixo preto. Então, isso marcou muito a minha vida. E eu ali dei continuidade a catar reciclagem. E foi nesse momento que eu conheci a Igreja Universal. Foi logo no primeiro dia. Eu cheguei na Igreja Universal e entre outros propósitos que foi passado ali, foi passado o dízimo. Então, assim, aquilo para mim eu recebi assim como algo que poderia mudar a minha vida. Eu não entendia, mas a proposta era que ser fiel, né, a Deus, aquilo poderia mudar a história da minha vida, como por exemplo. Então eu abracei aquilo. Eu me lembro que eu saí da Igreja Universal com o envelope do dízimo na mão, sem conhecimento como seria, porém eu já saí acreditando que eu poderia, aquela proposta, eu acreditei naquela proposta, eu abracei aquilo e saí com o meu envelope. Foi assim, conforme a direção que foi me passado, eu coloquei em prática da forma exata. Você dá os primeiros 10%, você é fiel naquilo, então se eu vendesse lá o papelão, como por exemplo, tiro o dízimo. Se eu vendesse a latinha, tiro o dízimo. Então, ou seja, de tudo aquilo que a gente fazia captação na rua, tirava o dízimo, colocava no envelope. Então, assim, a minha primeira entrega do dízimo, o fato de eu pegar o envelope na mão já me deu uma vontade de querer, sabe, algo já mudou dentro de mim. Eu já não saí para catar reciclagem do mesmo jeito. Eu tive uma ideia, eu falei, eu não vou ser só aquela catadora que vai catando. Eu peguei sacos de lixo e fui dando nas casas esses sacos e fui pedindo para eles fazerem a separação do reciclável do orgânico. Então eu comecei a trabalhar de uma forma diferente. Clareou a minha mente e o valor também que eu passei a receber pela venda dos materiais também começou a aumentar. A minha entrega, na minha chegada na Igreja Universal, ela foi total. Recebi o Espírito Santo, eu comecei a participar da reunião de domingo, de quarta, de sexta-feira, tudo em seguida. Não foi difícil entender, porque o Espírito Santo começou a me dar um entendimento. Então, aqui dentro de mim entrou paz, eu perdoei o meu pai, consegui ajudar os meus pais também, né? Porque a minha vida passou a ter uma mudança. Após eu ter recebido o Espírito Santo, Deus foi me dando sabedoria, foi me dando o discernimento das coisas, como trabalhar com a sucata, como por exemplo. Então, rapidamente, eu já não era mais uma catadora de sucata. Eu passei a fazer compra, eu passei a comprar sucata, comecei a fazer a separação de uma forma mais ampla, né? E logo em seguida, Deus também me abençoou, porque eu arrisquei e acabei comprando um depósito de sucata. Então, eu já não era mais uma catadora, eu me tornei uma empresária do ramo da sucata. Aprendi sobre o ciclo da reciclagem, né? Como trabalhar, para onde que vai, mandar para as usinas. Então, assim, Deus foi me abençoando. Fruto da minha fidelidade, fruto daquele trabalho da reciclagem. Hoje a minha filha faz faculdade, hoje a minha filha me ajuda a administrar, construir a minha casa, que era o meu sonho da minha infância. O meu pai nunca tinha uma casa própria. Então, isso que trazia revolta. Porém, eu já com a fidelidade, eu consegui comprar um terreno e aquele terreno era muito grande. E eu construí uma casa bem ampla. Porém, porque ele era muito grande, Deus também me abriu a visão, que foi um segundo negócio que eu pude fazer. E ali eu construí casas e eu desenvolvi um mini residencial.
Hoje, esse residencial, ele é um mini residencial com 6 casas, 4 hoje operando, né? Hoje estou construindo 2 unidades dentro desse residencial. Peguei gosto por essa área do empreendedorismo de imobiliários. Comprei também um terreno no interior para construir o 2º residencial. Tudo isso para mim está assim abaixo, está em segundo plano, porque em primeiro lugar o Espírito Santo está na minha vida em primeiro lugar. Ele me proporciona a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Os problemas que aparecem, o Espírito Santo me dá condição de resolucionar. Então eu durmo tranquila, eu acordo e sei que no dia seguinte tem solução para tudo. Quando a gente obedece, a gente tem um retorno do próprio Deus, daquele que criou todas as coisas, daquele que tem poder sobre todas as coisas. Então tudo que eu precisei, Ele tem me dado. Mas Ele me deu o bem mais precioso, a maior de todas as riquezas, que é o Espírito Santo. Estamos aqui no santo lugar, dentro do tabernáculo de Moisés, aqui no templo de Salomão, para trazer você a visão da fé. No livro de Êxodo, no capítulo 36, versículo 1, diz assim: Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saber como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme a tudo o que o Senhor tinha ordenado. Ou seja, tudo que vocês veem aqui ao nosso redor, toda a riqueza e toda a grandeza deste lugar sagrado, foi feita por homens que receberam a sabedoria divina. Homens que por si mesmos não teriam capacidade de preparar tudo aquilo que Deus havia pedido que eles fizessem. Mas de posse da sabedoria de Deus, estes homens foram capazes de executar essa obra. Deus, Ele deu a instrução da matéria-prima, dos tamanhos, detalhes que aqueles homens receberam e por meio da sabedoria dada por Deus, eles conseguiram executar esses elementos que temos aqui em réplica. Fizeram o altar, o candelabro, a mesa, a pia. Fizeram uma obra gloriosa para que Deus viesse descer e fazer morada. Essa sabedoria de Deus, é isso que nós queremos que você, amigo, amiga, tenha. Pois se você tiver a sabedoria que só Deus pode dar, certamente você vai conseguir realizar a obra que Ele quer na sua vida. Uma obra muito maior do que tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você um dia sonhou. Deus quer fazer algo grande por meio da sua sabedoria. E a sabedoria de Deus, além de capacitar, ela também direciona a pessoa. E a prova de que tudo que esses homens fizeram agradou a Deus foi porque, depois do tabernáculo preparado e consagrado, a glória de Deus desceu sobre esse lugar. Assim como nós cremos que nesses próximos dias, nessa consagração que estamos vivendo, a glória de Deus descerá sobre a sua vida. Quando seus nomes chegarem no altar de incenso e for feito o clamor, a fumaça do incenso subirá a Deus, ou seja, seus clamores, suas orações, seus projetos, seus planos, e não só relacionados à vida material, mas também à vida familiar e, acima de tudo, no seu relacionamento com Deus. Se prepare, esteja preparado para enviar o seu nome para esse lugar, porque coisas grandiosas vão acontecer. Deus vai fazer algo glorioso na sua vida. Assim como a glória dele, habitando no tabernáculo, fazia separação entre o santo e o profano, Deus vai fazer separação na sua vida. Com certeza você vai ver a grandeza dele na sua vida. Deus abençoe a todos. Muitos pensam que sabedoria é sinônimo de inteligência, intelectualidade e abundância de conhecimento. Mas a verdadeira sabedoria vem unicamente de Deus. Por falta dela, nesses tempos difíceis, pessoas têm andado sem direção, desesperadas,
e, apesar de toda a experiência e conhecimento que possuem, não sabem o que fazer. Esta sabedoria é reservada exclusivamente aos que temem a Deus e o colocam em primeiro lugar em suas vidas. Quem busca ser sábio para servir a Deus é que será honrado por Ele. Neste mês de novembro, a grande festa das primícias no tabernáculo, o seu nome no altar do incenso, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus acabou de falar com você através do caso verídico da senhora Leodir, você que está em uma situação de despejo, desemprego, perdeu um ente querido, você ficou em uma situação de rua, você foi ameaçado de morte por agiotas. Nesta pandemia você perdeu o seu próprio negócio, a sua única fonte de renda, o seu trabalho você perdeu. E você estava aí agora pensando na morte, planejando a sua morte, desejando a morte. Meu amigo, Deus, Ele marcou um encontro com você. E por meio do caso verídico desta senhora, Leodir, Deus está dizendo para você, faça o que ela fez. Me coloque em primeiro lugar na sua vida. Busque o meu espírito, que é o espírito da sabedoria. Quando a gente recebe o espírito da sabedoria, que é o espírito de Deus, então você supera as suas perdas. A senhora Leodir perdeu o seu esposo, ficou com 2 filhos, 2 crianças. Ela ficou em situação de rua, em miséria total. Foi assim que ela chegou na Igreja Universal. E ela aprendeu com a palavra de Deus que ela precisava do espírito da sabedoria, porque com esse espírito ela superaria suas perdas e teria uma vida feliz, independentemente de coisas e de pessoas. Ela seria feliz e hoje ela é feliz. Os seus filhos cresceram vendo a sua mãe como um exemplo a ser seguido, de alguém que superou as suas perdas e os seus fracassos e que hoje é feliz não pelo que tem. Hoje ela é empresária, bem-sucedida, mas a sua felicidade é porque ela tem o Espírito de Deus. Você que diz, bispo, eu preciso de ajuda, eu preciso desabafar, eu quero também esse Espírito de sabedoria. Então vamos buscá-lo, Nesta consagração das festas, das primícias no tabernáculo, você terá a oportunidade de se entregar totalmente para receber a totalidade de Deus, que é o seu Espírito, que lhe fará uma pessoa sábia, lhe dará sabedoria. Ainda que você não tenha formação acadêmica, universitária, profissional, você será uma pessoa bem-sucedida, porque em você habitará o Espírito da sabedoria. Se você precisa desabafar, precisa de orientação, liga para a nossa central. Nós temos o auxiliar Igo, com equipe de auxiliares e levitas aqui do Templo de Salomão, à sua inteira disposição através do número 3573-3535. Igo, aí na central, você e os demais auxiliares estão prontos para receber a ligação desta pessoa que precisa desabafar e precisa receber uma orientação. Olá, Bispo Júlio. Estamos aqui na central de atendimento à disposição àqueles que sofrem, àqueles que precisam de ajuda. Aqui atrás, como o senhor pode ver, temos pastores preparados para dar uma palavra para essa pessoa que está desesperada. Tudo que você precisa fazer, minha amiga, meu amigo, é ligar 11 3573 3535. Ligando aqui para a nossa central, você vai ouvir o que você precisa e se você obedecer, sua vida vai mudar. Eu creio. Pois bem, você pode ligar agora. Enquanto isso, nós vamos exibir mais casos verídicos de pessoas que priorizaram o Espírito de Deus, o Espírito da sabedoria, e foram transformadas. Acompanhe. Eu me preparei, eu cheguei no templo cedo, estava fechado. Coloquei minha melhor roupa, vim em jejum,
Falei, hoje eu vou conhecer, ele vai descer de fato, de verdade. Você já observou que para qualquer momento importante na vida, o ser humano se prepara? O atleta para a competição. O aluno para a prova. O candidato para a entrevista de emprego. Os noivos para o dia do casamento. Imagine se tratando do que é mais importante na vida. Uma das coisas mais importantes para aqueles que desejam receber o Espírito Santo é a preparação. Para recebê-lo não existe uma regra. Há quem recebeu em casa, no intervalo de trabalho e até numa cela de presídio. Porém, uma coisa é certa: todos que receberam se prepararam para esse momento glorioso. Jejuaram, meditaram na palavra de Deus, fizeram vigílias, enfim, se esvaziaram dos assuntos desse mundo e colocaram toda a sua força e pensamento nesse alvo. É certo que ninguém irá recebê-lo assistindo um filme, conversando numa roda de amigos ou entretida em sua rede social, mas em um momento de total dedicação e entrega. O candidato ao batismo deve focar toda a sua vida nesse objetivo. Nada para ele é mais importante do que ter a presença de Deus. Todos os outros assuntos da sua vida passam a ser secundários, pois o seu maior desejo é ser revestido do Espírito Santo, para ser um instrumento de Deus para o ganho de almas. Há quem queira recebê-lo pelo simples fato de dizer para os outros que o tem. Dessa forma, ele nunca virá. O Espírito Santo não vem para ser um enfeite de decoração na nossa vida, mas para sermos representantes dele nesse mundo. Mas o Espírito Santo virá sobre vocês e receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Portanto, se realmente deseja o bem mais precioso dentro de você, envolva os seus pensamentos com as coisas de Deus e prepare-se como nunca antes para essa experiência única e exclusiva com Deus. E aí daqui a pouco desceu. Aí as lágrimas, eu chorava, eu ria, e era uma coisa muito forte, e comecei a buscar, e foi uma paz tão grande que eu não escutava mais ninguém dentro do templo. Parecia que só tinha eu. Eu usei todo tipo de droga. Eu já tive, nossa, doido, eu tive sensações assim de droga que, poxa vida, mas o que é isso, meu Deus? É uma alegria, é um gozo, não tem como explicar, é muito maravilhoso, a certeza, mas uma certeza, né? Ai que dia, que nem tem aquela canção, ai que dia, sabe aí, ó. Era só alegria, aí você sai, só sorriso, assim. Aí saí, o dia, quando abriu as portas, estava um dia maravilhoso, assim, um domingo, um sol, foi o melhor dia mesmo, assim, literalmente, sabe? Eu quero pedir que você me ajude a consagrar este óleo que nós vamos usar no domingo que vem. Eu vou estar na entrada aqui do templo a partir das 17 horas, das 17 às 17h30. E eu quero ungir a este ente querido seu que hoje não está aqui. E eu vou estar lá na entrada, juntamente com os demais bispos e pastores, para ungí-lo com este óleo. Diz o Salmo 20. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Nós vamos ungí-lo para que Deus o salve. Diz mais ainda no versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido.
Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Quando este óleo tocar no alto da cabeça deste ente querido seu, Jesus estará colocando a mão direita sobre a sua cabeça. A mão direita de Deus vai ser estendida e ele vai viver um pedaço do céu aqui na terra. Buscar a presença de Deus aos domingos faz parte da rotina de milhares de pessoas que frequentam o Templo de Salomão. Mas por que será que esse dia é tão especial? No domingo, numa Santa Ceia, buscando, perseverando, ali eu tive um encontro com o Espírito Santo. E onde eu vim, eu senti que eu recebi. E foi aí a minha vida mudou. Reconhecimento e gratidão. Porque antes de ter esse encontro com Deus, Antônia não tinha saúde e Fábio estava perdendo a família. Eu sentia dor e procurava os médicos, né? Então cheguei a pagar médico particular, mais de ano, né? Fizeram todos os exames, não encontrava doença, né? Em mim, entendeu? E eu sentia muita dor, né? E eu tinha muita vontade de engravidar. O problema é eu engravidar. Só que quando eu engravidava, 2 meses já perdia. Os médicos não achavam qual era o motivo da meu problema, né? E eu ficava muito inchada. O Fábio, antes do encontro com Deus, era um Fábio que vivia bebendo, né, nas baladas, muitas noites na rua, mulheres, sabe? Um vazio, né, que aquela alegria era só quando estava no meio da multidão, dos amigos, mas quando passava daquilo tudo ali, batia a tristeza, o vazio, né, a solidão, chorava, né, e tudo isso é aquela aflição, aquela angústia, tudo que sentia. O pior momento da minha vida foi ver meu filho nas drogas, né? Tipo, noites e noites sem aparecer em casa, né? E batia aquele desespero sem saber onde que estava, o que estava fazendo. E quando eu vim descobrir, estava nas drogas. Tudo parecia perdido, mas eles conheceram a verdadeira fé que faz o impossível acontecer. Uma fé transformadora. E um dia a vizinha falou para mim, vamos para a Igreja Universal? Eu não conhecia, né? Eu estava muito inchada, minha barriga, né? Levaram lá para dentro, passaram um óleo em mim, né? Só que naquele dia eu já me senti bem na igreja, né? Via muito na igreja, claro que eu tinha fé, né? Muita fé. Você assume esta fé crendo no invisível. Que daqui a pouco fiz exame, não dava nada, mas também comecei... Acabou, todos os meus problemas, né? E o melhor de todos, fiquei grávida, né? E pedi muito a Deus, fiquei grávida, sustentei meu filho, que eu não sustentava, perdi 5 filhos. 5 abortos que eu tive, né? Tive 5 abortos, mas aí engravidei. Aí hoje eu tenho 2 filhos maravilhosos na minha vida, né? Através de tudo isso, né? Da minha esposa, da Universal, de participar de todas as reuniões em busca da família, teve uma mudança, né? Minha família foi restaurada, meu casamento restaurado, meu filho saiu das drogas, né? E ali perseverando e buscando em todas as reuniões. Com perseverança, Antônia e Fábio receberam o batismo no Espírito Santo. Eu tinha sede de receber o Espírito Santo, né? Porque eu via o outro falando que tinha o Espírito Santo, eu falei, por que eu não recebo o Espírito Santo, né? E onde eu vim, eu senti que eu recebi. Eu estava um dia de domingo. Como essa pessoa vai poder servir e adorar alguém que não conhece? Então revela-te agora, Espírito Santo. Esse dia foi maravilhoso, esse dia foi, sabe... Foi grandioso, esse dia eu senti aquela alegria, aquela paz, aquele choro, né? Não era um choro de tristeza nem de dor, era um choro de lavando a alma, de alegria mesmo. Eu tenho paz, olha, não falta nada para mim, o Espírito Santo não deixa faltar nada para mim. Eu tenho saúde, meus filhos, né? E é uma paz. Depois do encontro com o Espírito Santo, o encontro com Deus, minha vida mudou
transformou, deslanchou, para falar a verdade, sabe? Tudo mudou, meu casamento estava indo por água abaixo, foi restaurado, minha família também, meu filho saiu das drogas, tudo isso foi através do Espírito Santo. Hoje eu sou um outro Fábio, né? Hoje eu tenho paz, tenho alegria, hoje tudo para mim tá dando certo, graças a Deus. Então hoje para mim não tem mais nenhum vazio, nenhuma tristeza. Você também pode aprender a usar essa fé transformadora e ter uma experiência extraordinária com Deus. Participe da reunião do Encontro com o Espírito Santo, domingo, ao pôr do sol, às 18 horas, no Templo de Salomão. Lembre-se, a entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. A esposa do senhor Fábio tentou transformá-lo, mudá-lo em um melhor esposo, em um melhor pai, porque no íntimo ela sabia que o senhor Fábio não queria ser aquele mau exemplo para os seus filhos. Inclusive, o momento mais difícil na vida dele foi quando ele viu o filho usando drogas. E ele também era usuário de drogas. Mas como ele podia dar um exemplo positivo para o filho se ele também precisava de ajuda, de transformação? A esposa sabia que ele queria ser um melhor esposo, um melhor pai, um melhor profissional, mas o vício o impedia. E o que fez a esposa? A esposa o trouxe ao templo de Salomão para que ele ouvisse a palavra de Deus e buscasse o Espírito Santo. Ela entendeu que só o Espírito Santo poderia transformá-lo. E foi o que aconteceu. Hoje o senhor Fábio está transformado, buscando o Espírito Santo. Ao pôr do sol, aos domingos, ele foi transformado, liberto e hoje está preenchido pelo Espírito de Deus que lhe dá paz, alegria, que faz ele um bom exemplo de esposo, de pai, de cidadão. A senhora Antônia, ela que tinha um sonho de ser mãe, ela vinha alimentando este sonho já por muitos anos, mas por causa de um problema de saúde, ela não podia engravidar, ser mãe. E através da unção com óleo, o Espírito Santo a envolveu e ela foi curada. Mas hoje a sua alegria não é porque ela é mãe, como ela bem disse. Hoje a sua alegria é por causa do Espírito de Deus que habita nela. Veja que não são filhos, veja que não são bens, veja que não é religião, não são pessoas que vai nos fazer feliz. A única pessoa capaz de fazer você feliz, o único capaz de nos fazer feliz é o Espírito Santo. Mas para isso você tem que buscá-lo. E foi o que estas pessoas fizeram em comum. Buscaram o Espírito Santo ao pôr do sol, aqui no Templo de Salomão. Aos domingos, ao pôr do sol, nós temos a busca ao Espírito Santo. E neste domingo, a Viviane vai estar comigo, a partir das 17 horas, para ungir a você e aos seus familiares. Está escrito no Salmo 20, versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Você vai trazer o seu familiar depressivo, viciado, angustiado, que precisa buscar e receber o Espírito Santo para receber esta unção no alto da cabeça. E o Espírito Santo vai purificá-lo. E ele vai ser cheio se ele se entregar, porque ele vai ouvir a palavra. E a palavra de Deus vai despertar a fé para ele tomar a decisão de se desfazer do que é errado, do que é mal, para buscar e receber o Espírito da vida, o Espírito Santo. Meu nome é Hudson Alvarez, tenho 41 anos, sou engenheiro da computação e desde pequeno o que a gente sempre tinha de informação da Igreja Universal era sempre coisas negativas. Então eu cresci vendo a Igreja Universal como uma igreja ruim, uma igreja que se aproveitava das pessoas. Eu comecei a fazer a faculdade, quer dizer, tive a adolescência, comecei a faculdade e por coincidência eu passava todos os dias na frente da construção de uma das catedrais da igreja. E passando na faculdade, às vezes até mesmo sendo ali no semáforo, sendo evangelizado, a gente criticava, fazia piada, né? A gente realmente maltratava as pessoas que vinham com todo carinho ali, às vezes para passar uma mensagem, dar um convite.
e sempre criticando, né? Por conta do que a gente ouvia, né? Do que a gente se alimentava, de que a preocupação da igreja era dinheiro, era receber, era tirar do povo, era realmente roubar. O Bispo Macedo, no meu consentimento naquela época, era um homem muito inteligente por ter esse poder de arrancar as coisas das pessoas, né? Então, mesmo eu nunca tendo entrado na Igreja Universal, já depois de homem formado, eu tinha certeza das coisas que faziam aqui dentro, que era explorar. E quando alguém me comentava, quando alguém falava do Bispo Macedo, a imagem que me vinha era de uma pessoa que ia me roubar. Se eu desse oportunidade, ia acabar me roubando e tirando o que eu tinha. Eu cresci dentro de um lar, né, que tinha um pai, a mãe, tudo certinho, mas nunca um lar completamente feliz, né? Era assolado por brigas, ciúme doentio, discussões, separações e retornos. E daí eu cresci vendo e convivendo com essas discussões. Então foi isso que eu aprendi. Eu falei assim, bom, relacionamento ou qualquer coisa que se diga como família é isso. Eu não vou ter esse tipo de vida. Então, para não ter esse tipo de vida, eu vou ter uma vida diferente. Não caso, não tenho relacionamento, não sou uma pessoa que vai ter uma coisa fixa. Vou curtir o mundo, achando que aquilo ia me trazer uma felicidade, ia trazer uma coisa completa que eu não via nos meus pais. E aí ia por um tempo bom, mas depois caía na mesma rotina. Ciúme, discussão, briga, na maioria das vezes mentira, traições, né? Corações machucados e cada um para um lado, e a gente ia nesse ciclo sempre que começava um relacionamento, né? Até o fim da faculdade aí, onde a gente tentou fazer teve um relacionamento que tentou realmente dar certo, onde gerou-se um filho de um relacionamento, né? E ali achou-se, bom, pelo menos com o filho talvez seja um motivo de se dar certo, mas aí caiu-se justamente naquilo que eu via dentro de minha casa quando eu era pequeno. Discussão, briga, e ali foi traição, agressões. E nesse relacionamento foi que eu cheguei no fundo do poço. Como eu não tinha foco, toda a minha força era para resolver esse problema no relacionamento, né? Então, eu vou trabalhar, eu preciso de foco para fazer o que eu estou fazendo, porque eu trabalho com raciocínio. Então, se a sua cabeça está dividida, não rende. E isso ocasionava o meu desempenho não era bom, então eu acabei perdendo o emprego. A pessoa percebeu que eu não teria condições de sustentar, ela falou, não, agora eu vou arrumar outra pessoa. E ali a gente começou a atritos a ponto de ter agressões físicas, verbais e assim por diante. Então, foi ali que eu cheguei a ser expulso de casa, voltei a morar de favor na casa do meu pai. A vontade era a seguinte, eu levantava todo dia e falava assim, se morrer, morreu, melhor. A Igreja Universal eu conheci por meio de amigos, né? Amigos que foram, conheceram o trabalho, inclusive desse relacionamento que eu tive, né? Que os parentes dessa pessoa frequentavam a Igreja Universal. Então, até mesmo por conta disso, eu entrei e assisti algumas reuniões, mesmo com aquele pensamento de que não queria igreja de jeito nenhum, né? E ali, quando eu cheguei no fundo do poço, foi o que me veio à mente. Poxa, eu entrei na igreja, ninguém me cobrou nada, ninguém perguntou o que eu fazia, ninguém perguntou se eu tinha dinheiro, se eu tinha carro, me receberam bem. Sentei ali, assisti a reunião, assisti a mensagem que veio. Aquela mensagem foi boa, quer dizer, mesmo eu criticando, foi uma mensagem que me ajudou naquele dia, foi o que eu lembrei quando eu estava no fundo do poço. Então eu tomei uma decisão, falei assim, agora eu vou nessa direção. Eu comecei a frequentar as reuniões, né? A princípio estava indo domingo, quarta, né? Principalmente essas de ensinamento, né? De educação espiritual, né? Comecei a frequentar as reuniões onde houve a limpeza espiritual mesmo. Aí veio a primeira proposta de emprego. Quer dizer, para mim aquilo foi a maior bênção naquele momento, porque para quem não tinha dinheiro para pegar um ônibus, receber a proposta de um trabalho, ouvir uma empresa interessada em conhecer as minhas habilidades técnicas, para mim foi ali. Ali já abriu as portas, ali começou a minha caminhada para sair dessa situação difícil. Eu já estava trabalhando, já estava pagando as minhas contas, estava ajudando. Só que assim, isso já não virou mais prioridade para mim. Ah, eu vou pagar as contas direitinho, vou pagar uma dívida que ficou. Não, a prioridade era ter o Espírito Santo.
E ali, num momento, sabe, num jejum de Daniel que teve, foi no mês do meu aniversário, agosto, que eu estava assim numa quarta-feira, a igreja pequena, uma igreja de bairro. Eu estava ali, o pastor estava buscando. E no finalzinho da busca, que eu falei assim, meu Deus, eu me entrego. Eu me entrego. E ele desceu. Foi uma paz impressionante. É como se eu estivesse sozinho na face da terra. É como se uma voz ecoava, eu sou contigo. E você estuda, você vê que coisa, né? Eu gosto de aprender, eu trabalho com tecnologia e tudo isso não tem valor nenhum. Porque a verdadeira tecnologia que eu precisava veio do alto, naquele momento. E hoje, né, novamente casado, graças a Deus, pelas palestras da terapia, encontrei uma outra pessoa, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem a mesma vontade, a mesma fé, né? Tá na mesma guerra que a gente, né? Então, hoje, graças a Deus, casado novamente, né? Bem financeiramente na questão do trabalho. A Igreja Universal significa vida, porque é o que a igreja dá. A igreja tira de nós o sofrimento e nos dá vida. O Espírito Santo significa tudo que sou hoje, porque sem ele não teria nada. Você já não quer mais ser esta pessoa fria, ter conflitos constantes com os seus familiares, um lar conturbado. A exemplo do Hudson, nem ele mesmo se suportava, as pessoas não o suportavam. Ele se tornou uma pessoa fria, mas ele teve que vencer o preconceito contra a Igreja Universal, o orgulho que o impedia de buscar a Deus. Na Igreja Universal, nós ensinamos às pessoas uma fé inteligente, não uma religião, não uma denominação. Nós não apresentamos às pessoas filosofias, nós apresentamos a Deus por meio da sua palavra, do ensinamento da sua palavra. O Hudson aprendeu a verdade, mas ele teve que vencer o preconceito, o orgulho. Hoje, casado, realizado, hoje, razão de orgulho para os seus pais, porque ele recebeu o Espírito Santo, que o transformou. Só o Espírito Santo pode transformar você, meu amigo. Só e mais ninguém. Por isso, vamos buscá-lo. Determine aí agora. Eu vou buscar o Espírito Santo. Eu não tenho nada a perder. Inclusive, você pode agora ligar para a nossa central de atendimento, que o Auxiliar Igor está à sua inteira disposição, com a equipe de auxiliares aqui do Templo de Salomão para lhe ajudar. Igor, por favor. Bispo, nós temos aqui pessoas que ligaram pedindo ajuda para a nossa central. A Daniela, ela fala daqui de Mogi das Cruzes e ela diz que tem depressão, toma remédios controlados, já foi em diversos médicos, mas essa depressão só tem se agravado. Temos aqui também a Verônica, de Londrina, Paraná, ela que está passando por problemas na família e ela ligou aqui pedindo oração para que a sua família seja ajudada. E temos esse caso aqui, bispo, da Gabriela de Ribeirão Preto, ela que tem depressão e ela não consegue ser feliz na vida amorosa. Já casou 3 vezes e ela divorciou todas as vezes. Gabriela, eu quero falar com você, especialmente com você. O problema não é com você ou com os homens que você se casou. O problema é que você não casou com Deus. Você fez aliança com homens, mas não fez aliança com o Todo-Poderoso de Israel. Se você, Gabriela, vir até aqui no Templo de Salomão, você aqui de São Paulo, ou se você for numa igreja universal perto da sua casa e fazer uma aliança com Deus, pode ter certeza que você, além de ser feliz, ser livre dessa depressão, você também vai poder fazer outra pessoa feliz, ou seja, o seu marido, o seu cônjuge. Tudo que você precisa fazer é tomar uma atitude, tomar uma decisão, sair da onde você está e vir até onde Deus está.
3573-3535 é o número da central de atendimento, onde se encontra o pastor Igor, o auxiliar Igor e os demais auxiliares aqui do Templo de Salomão à sua inteira disposição. As famílias chegaram cedo, estenderam toalhas no chão, fizeram piqueniques e brincaram. 1, 2, 3, 4, 5. Muito. Foi um dia para desconectar. Tinha até fiscal para pegar quem se isolava nas redes sociais. A fiscalização chegou aqui e vai dar cartão amarelo para vocês. Mexendo no celular. Então, quando a gente vê alguém mexendo no celular, a gente dá um cartão amarelo. E se der 2 cartões amarelos, aí vai ganhar um cartão vermelho e vai pagar uma prenda para todo mundo ver. Cadê o celular, Eliana? Tá ligado? Tá. Há 3 meses, com certeza, o celular não estaria guardado. Eliana passou por uma espécie de desintoxicação do telefone. Era dia e noite, praticamente não tinha muito diálogo com ela. Era uma distração que levava o meu tempo inteiro. Mas aí depois que a minha mãe me levou para a igreja, aí que eu fui aprendendo, porque era um vício enorme. Numa tradução livre, Family Walk significa caminhada em família. Mas na prática, foi um grande encontro ao ar livre realizado em 70 parques brasileiros. Pais e filhos aproveitaram a manhã ensolarada no Rio de Janeiro. Momento de distração, é o momento que a gente consegue dar diferente do que a gente dá em casa. E o calorzão em Goiânia. Teve também encontro em Belém logo cedo e em Salvador durante a tarde. E já estamos aproveitando, né? Esse ar livre, esse passeio em família, que é muito bom. Este é um evento sem cara de evento. Aqui não tem palco, não tem caixa de som e o objetivo é esse mesmo, fazer com que as famílias se ouçam. Estamos hoje em todas as capitais, são mais de 70 parques no Brasil, mas também nós temos aí países da Latinoamérica, países de Centro-América, nós temos países da Europa, África, até o Japão, hoje estão realizando a caminhada da família. A estratégia funcionou para Marcelo, Ana Paula e a filha Isabela. Que assim, no dia a dia são pequenas coisinhas às vezes que incomodam um ao outro e a gente conseguiu esclarecer aqui. A gente acaba não tendo tempo e não consegue sentar para conversar e falar, olha, eu acho que você precisa mudar nisso. O que eu preciso mudar? Então, hoje foi muito importante para isso acontecer. Foram distribuídas pequenas cartilhas com perguntas que ajudam a manter um bom diálogo. Famílias são valores, cada família tem o seu valor, sua cultura, sua maneira de existir e sobreviver. Então nós queremos isso, que eles se conheçam. O importante é ter conexão. A de Tiago com os filhos Lourenço e Bernardo é sobre rodas. Família que anda de skate unida, como é que é? Ninguém vence. Deus é família e Ele quer que você desfrute da sua família. Mas para isso é necessário que o espírito da família, que é o Espírito Santo, possua você e aos membros da sua casa. Por isso, neste domingo, nós vamos estar na entrada com a Viviane, ungindo a você e aos seus familiares para que haja salvação, o batismo com o Espírito Santo. Aqui, no Templo de Salomão, ao pôr do sol. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Satanás conseguiu enganar a terça parte dos anjos para se voltar contra Deus. Esse é o mesmo espírito que age no mundo para confundir e causar divisão entre o povo de Deus. O dragão irá declarar guerra contra o restante do povo de Deus na terra, ou seja, aqueles que se converteram após o arrebatamento serão perseguidos a fim de negarem a sua fé. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre Satanás lançado na terra. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás.
Chegue cedo.